nesse momento, nessa reflexão, as pessoas vão entender que nós temos que nos posicionar contra injustiças, contra o racismo, contra a indiferença, porque como igreja nós somos corpo. Como corpo devemos sofrer com os membros que morrem, as vidas que são perdidas injustamente. Que o Senhor possa esclarecer em nossa mente e que possamos ir contra esse tipo de atitude. Não venhamos mais nos calar, mas nos posicionar mediante a Tua Palavra contra o racismo, injustiça, indiferença. Que possamos ser melhores do que éramos no passado e possamos entender que a Tua Palavra nos permite isso. Nos dá força para que cumpramos isso. Oi, para quem não me conhece, eu sou o Fred, da Igreja Metodista Ebenezer, aqui de Piracicaba. E eu vim trazer um tema para vocês hoje que é necessário falar, não só em tempos como esse. Eu quero falar um pouco sobre unidade, mas não no contexto que a gente está acostumado a ouvir ou acostumado a falar. Então, eu acho que o título dessa mensagem seria Até que Sejamos Um. Qual é o ponto principal dessa mensagem? A igreja tem agido como nós como igreja temos agido como um corpo. Eu digo igreja assim, me incluindo dentro desse contexto, porque numa conversa que eu tive com um amigo meu, ele me trouxe essa reflexão de que quando a gente vai falar sobre as ações da igreja, a gente nunca coloca a gente incluso nisso, sabe? A gente sempre coloca a igreja como terceiro. Então a gente fala assim, a igreja tá fazendo isso, a igreja não tá fazendo aquilo. E eu acho que é importante que a gente nos coloquemos nesse igreja. Então, nós como igreja, temos agido como corpo, temos agido como um só. Lá em Romanos 12, 4 e 5, ele fala assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também Cristo em nós, que somos muito, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. E lá em 1 Coríntios 12, do 26 ao 27, fala assim: quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. A pergunta que veio na minha cabeça se enfatizou cada vez mais, que foi: a gente tem sofrido com as coisas que estão acontecendo agora? Porque quando a gente, como igreja, se cala nesse período em que existem várias mortes de pessoas negras, de jovens negros acontecendo, e a gente se cala com isso, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, eu falo, a gente se cala quanto a isso, a gente não parece estar sofrendo com a perda de um membro do corpo. Parece que a gente não está vivendo como um corpo, como uma unidade. Então parece que essa unidade não está tão unida assim, porque a gente não está sofrendo com ela. E quando a gente se cala, a gente se omite e mais do mesmo acontece. Porque a gente se protege na fala de que estamos orando por essas vidas e pelas famílias delas e não temos feito nada, sabe? A gente não tem feito mais do que isso. Não estamos sendo um agente social dentro da sociedade. A gente não tem se preocupado com o corpo fora do quadrado da igreja. Porque esse ano foi a morte do João Pedro. Ano passado foi da Agatha Félix. O João Pedro tinha 14 anos, a Agatha Félix tinha 8. Cauê Ribeiro, 12 anos, ano passado. E Cauê Vitor, 11 anos. Ano passado também. E onde estava nós como igreja falando sobre isso? Se posicionando quanto a isso, né? A gente tá se abstendo do amor quando a gente não fala sobre isso. A gente não luta contra isso, sabe? Porque o racismo e a morte de jovens negros não pode ser tratado como normal. Porque quando a gente se abstém, a gente tá
enfatizando isso, que é normal. Quando a gente fica calado, a gente tá sendo cúmplice disso. Quando a gente deixa isso acontecer, sem falar nada, as consequências só pioram. Eli, quando sabia que seus filhos estavam fazendo coisa errada como sacerdotes, ele ficou quieto, nunca repreendeu eles. E eles morreram por causa disso. Porque Eli se absteve de falar o que era certo para eles. Nesses casos ficam claros que a gente tem que cobrar do Estado uma posição. A gente tem que cobrar da nossa liderança uma posição. E muitas vezes as pessoas falam que a gente não pode se posicionar contra um governo, contra uma liderança, porque ela foi instituída por Deus, mas assim, na Bíblia, na própria Bíblia está dizendo ao contrário. Porque quando a gente fala sobre, por exemplo, Daniel, que desobedece à ordem do rei de não orar e ora, ou quando Sadraque, Mesaque e Abednego não adoram uma estátua que foi mandada adorar, eles foram contra uma autoridade. O Natan, que foi enfrentar Davi para falar para ele que ele estava errado. Existe a necessidade de nós irmos de frente ao encontro da liderança e falar assim, isso aqui tá errado, isso aqui que tá acontecendo não é aceitável. Nós como igreja precisamos nos posicionar em questão a isso. Porque se a gente se cala, se a gente fica quieto, a gente tá sendo cúmplice disso. A gente tá falando que isso é normal, a gente tá deixando que mais disso aconteça. Que o racismo seja uma coisa que vai passar por nossos tempos e a gente vai deixar. Mas na Bíblia fala que a gente não é para se conformar. Se a gente vê que estão normalizando isso, o racismo e o ódio, a gente como igreja tem que se posicionar contra isso. Não é normal, isso não pode ser assim. O amor ao próximo tem que ser normal. A gente sentir empatia pelo outro tem que ser normal. Não a morte de um jovem negro. Porque acontece muito é normal? Ou qual o sentido disso? Então, a reflexão que eu queria colocar hoje é que nós como igreja temos que nos posicionar em questão a isso. Nós como igreja temos que agir, falar, gritar. Não só falar que vamos orar, porque isso a gente faz, eu sei que a gente faz muito bem. Mas o Estado ouve nossa oração, Deus ouve nossa oração, e Ele faz por nós. Ele vai consolar as famílias. A gente não tá fazendo nada para que outras famílias não sintam essa dor. Essa é a reflexão que eu queria trazer. Mediante a isso, eu não queria estar só falando sobre isso. Eu não queria só jogar isso e falar, nossa, a gente tem que falar e não tomar nenhuma atitude. Então, eu vou disponibilizar aqui embaixo um site onde vai ter um lugar para você assinar as petições pela justiça por João Pedro, por Miguel, por George. A gente precisa se informar, a gente precisa se posicionar. E a questão de só falar e não agir também não adianta. Então por isso que eu vou deixar, além das nossas redes sociais onde você pode falar com a gente, eu vou deixar esse tipo de informação aqui. Eu espero que vocês entendam e se posicionem também. Muito bom falar com vocês. Tchau, tchau.